Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que acontece no seu corpo quando você fica pelo menos 15 dias sem consumir açúcar. Você vai adorar saber os benefícios e eu vou te falar como fazer isso no dia a dia, como de fato colocar isso em prática e sem sofrimento. Você vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. A gente sabe que esse açúcar processado, branco, refinado, é um açúcar que traz alguns malefícios à nossa alimentação. E quando a gente para de consumir o açúcar, não só ele puro, mas em preparações, em receitas do dia a dia, a gente vê uma grande melhora na nossa saúde e várias coisas começam a modificar no nosso metabolismo e na nossa fisiologia mesmo. Eu vou falar mais disso aqui agora para você. Primeira coisa que acontece quando você para de consumir o açúcar, logo depois de 2 semanas você já vai começar a ver uma grande diferença no seu metabolismo. Você vai começar a ver que o seu corpo tem uma maior facilidade em utilizar a gordura estocada como fonte de energia, porque ela não vai ter aquela energia disponível muito fácil ali da glicose, do açúcar. Então ele passa a utilizar mais fontes que estavam estocadas e com isso o metabolismo acaba funcionando melhor e pode favorecer a perda de peso. Outra coisa que é um super benefício é a diminuição da inflamação crônica. A gente sabe que um dos alimentos mais relacionados com o aumento da inflamação crônica de baixo grau no nosso organismo é o açúcar branco, açúcar refinado. Ele dá um pico de insulina, isso é muito pró-inflamatório para o nosso organismo. Então, retirar esse açúcar e diminuir esse pico de insulina ajuda muito no controle da inflamação. Outra coisa, claro, né, que a gente tem que falar é que você pode ter uma perda de peso se isso vier acompanhado com uma alimentação equilibrada. Isso porque o açúcar, ele tem essa questão do ganho de peso, não só pela caloria dele. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, mas também pela questão metabólica. Como eu te falei, ele estimula a secreção de insulina, que é um hormônio que faz com que você justamente pegue essa glicose em excesso e guarde sob forma de triglicerídeo, né, sob forma de gordura. Então, se você diminui a ingestão de açúcar, você melhora tanto a parte calórica, né, de caloria que você estaria comendo e não come, mas também dessa questão hormonal. Claro que quando a gente pensa em diminuir a ingestão de açúcar, a gente também pensa em melhorar o controle de açúcar do sangue, né? Porque o açúcar vai impactar demais na glicose do nosso plasma e quando a gente para de consumir ele de forma pura, refinada, a gente vê um melhor controle nesse sentido também. Então, se você busca ter um melhor tipo de controle, até mesmo por modificar essa questão da secreção da insulina do nosso corpo, vai ser muito benéfico para você. Uma coisa que as pessoas adoram é saber que diminuir a ingestão de açúcar vai ajudar no sono, né? Ter um sono mais reparador e pegar no sono mais facilmente. Você consumir açúcar, principalmente no fim do dia, aumenta muito a energia do seu corpo, modifica a secreção de alguns hormônios e piora a sua noite de sono. Então você vai ver que depois de uns 15 dias isso vai estar funcionando muito melhor para você e o seu sono vai ser muito mais reparador. Outra coisa que as pessoas não associam, mas vem uma grande melhora quando param de consumir açúcar, é evitar aquelas flutuações de humor, aquela instabilidade do humor que acontece para muitas pessoas. Quando a gente come açúcar, parece que a energia vai lá para cima, os níveis de energia, você vai ter a secreção de insulina para organizar essa glicose que estava aumentada no plasma do sangue, e aí os níveis de açúcar do sangue baixam, aí você ficar mais cansado, mais prostrado, com sono. Então essas oscilações abruptas param e o humor mesmo melhora no dia a dia. Outra coisa que ajuda bastante é diminuir a compulsão alimentar, diminuir a vontade de comer, de beliscar, porque, né, você não vai ter essa questão de secreção de insulina muito alta, muito baixa, muito alta, açúcar do sangue alto e baixo. Essa montanha-russa hormonal e de glicose não vai acontecer e com isso os desejos, né, por comida também vão ser mais facilmente controlados. Não tem como não falar que a sua pele vai te agradecer. A gente sabe que o açúcar degrada o colágeno, o açúcar causa envelhecimento precoce na pele e quando você já para de consumir açúcar 15 dias, você vai ver a pele mais brilhante, mais hidratada, mais nutrida e com um viço melhor também. Outra coisa que também é muito benéfica, com certeza, é a saúde bucal, né? Porque o açúcar, as bactérias ruins da boca adoram consumir açúcar e elas crescem muito com açúcar. Então, ajuda a prevenir o mau hálito, cárie e placa bacteriana. Outra coisa que tirar o açúcar vai fazer é melhorar a sua percepção do paladar. Eu falo 15 dias porque no começo, talvez você ainda sinta as coisas muito pouco doces, né? Você ainda fica com o paladar muito viciado do excesso de açúcar.
mas depois que você para de consumir o açúcar branco refinado, depois de uns 15 dias por aí, você vê que o sabor do alimento muda e a necessidade que você precisaria para adoçar diminui bastante. E às vezes o próprio açúcar natural da fruta já cumpre aquele papel para você. Outro ultra benefício, com certeza, é a melhora da saúde intestinal. Te falei que aquelas bactérias ruins da boca adoram consumir açúcar, mas as bactérias ruins do intestino também adoram. Então, quando a gente consome muito açúcar, a gente tem uma grande proliferação das bactérias ruins do intestino, que pode piorar quadros de desbiose, piorar a flatulência, piorar a inflamação no intestino. Então, se você está querendo melhorar a saúde intestinal, você vai ver uma grande melhoria. Para muitas pessoas, falar em tirar o açúcar pode parecer um castigo, né? Como se você estivesse falando que a pessoa não vai comer nada mais com paladar doce. Gente, isso não é verdade. Eu tenho aqui no canal uma playlist de doces fit com muitas receitas, algumas com adoçante, mas algumas só com açúcar natural da fruta. Eu vou deixar essa playlist ali, porque de acordo com a sua linha de alimentação, você pode escolher o que você acha que funciona melhor para você e acrescentar. Então tem muita opção deliciosa de doce, pudim, bolo, biscoito, sorvete, muita opção para você não precisar abrir mão desse paladar doce. Lembra que as próprias frutas já são bem docinhas e que o açúcar natural da fruta não faz mal pra gente, porque desde que você coma a fruta integralmente numa quantidade moderada, porque ela vem junto com muita fibra, ela vem junto com vitaminas, minerais, antioxidantes. Então a fruta é um alimento muito nutritivo e tem que ser encarado de uma forma completamente diferente do açúcar. Inclusive tem um vídeo falando mais sobre frutose aqui, onde eu explico mais sobre isso e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembra também que existem estratégias que você pode utilizar para adoçar as suas comidas e bebidas sem acrescentar nada, como, por exemplo, utilizar especiarias como a baunilha, a canela, que trazem um docinho maior naturalmente, sem necessariamente colocar nada para adoçar. Claro que existem também os adoçantes, existem vários tipos de adoçantes diferentes. O ideal é que você tente buscar um adoçante mais natural, como a stevia ou o xilitol, para ter mais benefícios. Existem muitos adoçantes no mercado, seguros para serem consumidos. Eu tenho uma playlist aqui de tipos de açúcar e adoçante, falando mais sobre eles, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembra sempre também que a gente pode tentar fazer uma mudança de conceito, porque tem gente que tem hábito de comer uma coisa doce de café da manhã, ou uma coisa doce de lanche. Lembre que você não precisa necessariamente substituir isso por uma outra coisa doce sem açúcar. Talvez uma coisa salgada entre bem ali, quebre um pouco aquela rotina, sabe? E consiga fazer com que você fique sem açúcar mais facilmente. Então, às vezes, um bolo salgado, um pão de queijo saudável, alguma outra preparação salgada ajuda você a combater melhor essa vontade doce e vai funcionar legal para você. Lembra que eu tenho aqui no canal muitas playlists também de ideias de lanche, café da manhã, para entrar nesse lugar aí, né? E vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Lembra também que o açúcar mascavo e o açúcar demerara se encaixam nessa categoria no sentido de que eles também dão um pico de insulina. Então eu falei muito do açúcar branco aqui durante o vídeo, mas o açúcar mascavo e o açúcar demerara têm algumas vitaminas e minerais em quantidades muito pequenas, mas dão o mesmo pico de insulina que o açúcar branco e fazem as mesmas questões que eu falei. Então, quando eu falei de ficar sem açúcar, é qualquer tipo de açúcar, tá? Só para deixar isso claro para você. Me conta aqui embaixo, então, se você já ficou um tempo sem açúcar, você viu o quê? De melhora na saúde, na disposição, no emagrecimento, na pele? O que você viu de melhora que te motiva a continuar sem açúcar? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar a sua corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!